Porque muitas das vezes nós criamos nos nossos corações um empecilho, que nós não podemos fazer o ID, que nós não estamos capazes de fazer o ID, que nós não estamos capacitados de fazer o ID. E o Senhor, através de uma palavra, Ele desconstruiu do meu coração isso. Quem vai dar a palavra é o Álvaro? Ah, isso já pode vir, vai. É batata. Isso é batata. Salva de palmas para Jesus pela vida do Álvaro. É verdade, profeta não consegue, gente. Tem que apontar o dedo. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí com Jesus, amém? Pedro falou assim, ó, vai apontar o dedo. Gente, profeta, se não apontar o dedo, não é profeta. Amém? Ô Teco, você pode fazer barulho nesse teclado aí hoje. Você pode abrir sua Bíblia aí em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Vamos ler. Ele lhes disse, quem disse? Foi o Álvaro que falou? Foi o Ícaro que falou? Foi o Cimei que falou? Foi o Pedro? Foi algum de nós que estamos aqui que falou? Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quando eu li esse versículo, entrou em alguns pontos. Eu comecei a pesquisar algumas coisas aqui, para poder a gente entrar um pouquinho naquilo que Deus quer fazer. Tem algumas versões que vão falar: ide pregar o evangelho a toda criatura. E eu fui pesquisar o que é o ide, Miguel. Ide significa sair, agir, não ficar parado. Pregai significa anunciar e compartilhar a mensagem de Jesus. Evangelho significa boa notícia, a mensagem da salvação. E deixa eu te falar, eu tenho algo importante para te dizer. A mensagem da salvação, ela tem que ser anunciada. Mas se não tiver pessoas para poder anunciar essa mensagem, não tem como a palavra de Deus chegar nos lugares. E deixa eu te dizer uma boa notícia. Esse ide e pregai o evangelho, Jesus falou para mim e para você. Se eu e você não fizermos isso, quem vai fazer? O Senhor levantou para este tempo eu e você, uma geração que queima de amor por Jesus. Mas deixa eu te dizer, se nós não sairmos dos lugares aonde nós estamos e irmos nos lugares onde ninguém quer chegar, o evangelho não será anunciado a toda criatura. Tem pessoas perdidas, tem pessoas completamente perdidas. Ali na UPA nós vimos isso. Pessoas que já perderam a esperança, pessoas que precisavam só de um abraço, pessoas que não têm uma família para poder abraçar, pessoas que são sozinhas, pessoas que estão no fundo do poço. E deixa eu te dizer, Jesus te levantou, eu e você, para esse tempo, para pregar o evangelho, para anunciar o ID de Jesus. Mas se eu e você não entender, o evangelho ele não vai chegar em lugar nenhum. E o Senhor soprava no meu coração: Álvaro, eu vou levantar empresários para que esse projeto seu aconteça. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai ali, o que atrai as pessoas é a comida. A palavra de Deus atrai, sim. Mas sabe o que o Senhor falou para mim, Álvaro? Você, além de alimentar as pessoas no espírito, você vai alimentar o físico delas. Sabe por quê? Quando você alimenta o físico, a pessoa se sente amada. A pessoa se sente amada. E ali ela te dá um pedacinho do coração dela para você falar de Jesus, para você orar por ela, para você abençoar aquela vida. E sabe o que o Senhor começou a falar para mim? Você sabe por quê, Álvaro, que muitas pessoas não toparam ainda o ID de Jesus? Porque não se sentem preparadas para poder abraçar uma pessoa. Porque sentem como se elas estivessem com medo de às vezes a pessoa endemoniar e você não conseguir expulsar os demônios daquela pessoa. E o Senhor falou para mim: Álvaro, quando eu estou em um lugar, não há demônio que possa impedir aquilo que eu quero fazer.
O Senhor tem preparado uma geração, meu querido, para anunciar o evangelho, sim. Para voltar a fazer o que os homens de antigamente faziam. Eles andavam pelas ruas expulsando os demônios, curando os enfermos, anunciando as boas novas de Jesus. E a nossa geração não tem feito isso. A nossa geração ela tem procurado outras coisas que acham mais importante para fazer do que anunciar o evangelho. E até então nós não estávamos fazendo isso, até um dia em que Jesus me tocou e disse: eu preciso da comunidade Aprisco fazer esse projeto. Eu preciso que a comunidade Aprisco entre naquilo que eu quero fazer nessa cidade. Para a gente tocar a cidade, nós precisamos sair da igreja. Dentro da igreja nós não vamos conseguir fazer. Para que as pessoas lá de fora conheçam o evangelho de Jesus, nós precisamos sair das quatro paredes. Fala para o irmão que está do seu lado aí: saia das quatro paredes. Agora você vai perguntar para ele aí: você está preparado? O que ele te respondeu? Sabe por quê? Quando o Senhor me perguntou se eu estava preparado, eu falava para ele que não, Sidney. Eu falava: Senhor, eu não estou preparado. E aí sabe o que ele me contou? Eu quero ler para vocês. Para mim, por favor, em João 6:1. Famoso João, amado por Jesus. Eu não quero demorar com você hoje, eu quero ser bem rápido. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que o ID, ele precisa acontecer. E é por você que está aqui. João 6:1. Quantos encontraram aí? Quantos encontraram? Você pode dizer amém, os que encontraram? Vamos ler a versão NVI, por favor. Tá lá, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço? E detalhe, essa multidão estava faminta. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. E presta atenção nisso. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos apenas para poder alimentar 5.000 homens. 200 denários. 200 denários, o Ícaro está me lembrando aqui, ó. Hoje corresponde a 12 mil reais na época de hoje. Mas tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, Simei. Como que você com 5 pães e 2 peixes, você consegue alimentar uma multidão de pessoas? E deixa eu te dizer, nessa hora que eu estava lendo isso, eu me deparei com aquela pergunta que Jesus me fez naquela tarde: Álvaro, você está disponível? Álvaro, você pode sair para poder fazer algo? E eu falava para o Senhor: não, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, Senhor, o que eu tenho hoje dentro de mim é muito pouco. Eu não estou pronto, Jesus, eu não estou pronto. Como que eu vou sair para poder abraçar uma pessoa? Como que eu vou sair para poder pregar o evangelho de Jesus, se a minha vida às vezes é pecaminosa?
Se o que eu carrego com Jesus às vezes é muito pouco. E aí sabe o que Jesus me falou? Olha para aquele menino, Álvaro, que vem com 5 pães e 2 peixes. Por favor, Álvaro, olha aquele menino. Olha aquele menino, ele vem caminhando com 5 pães e 2 peixes. E eu fico imaginando na mente daquele menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus, eu não consigo alimentar uma multidão, mas deixa eu te dizer algo importante para impactar a sua vida. Jesus não está se preocupado com aquilo que você tem. Sabe por quê? O pouco seu para Jesus se torna muito. E eu vou te mostrar isso. Deixa eu te dizer algo. Eu falava para o Senhor com lágrimas nos meus olhos. E eu falava: Senhor, a comunidade Aprisco não está pronta. Isso, palavras do Álvaro. Palavras do Álvaro, cimei para Jesus. Nós trocávamos ideia. E eu falava para Jesus: nós não estamos prontos. E o Senhor falava para mim: estão sim. Eu só preciso do pouco que vocês têm para poder alimentar uma multidão de pessoas. E eu falava para Jesus: Senhor, transforma o nosso pouco em muito, até com que nós vamos alimentar uma multidão. E nós vamos olhar no cesto cimei, vai sobrar muita coisa. Sabe o que o Senhor está falando para você essa noite? Com o pouquinho que você tem aí, às vezes você olha para dentro de você e você fala: eu não consigo pregar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer nada, mas não. E o Senhor está olhando lá dos céus, do alto trono. Ele está falando para você essa noite: eu olho para você, você está preparado. Eu não preciso que você saiba pregar. Moisés falou para o Senhor: sabe o que, Senhor? Sabe o que, Simei? Eu não sei falar. O Senhor falou para ele: eu não preciso da sua fala, Moisés. Eu só preciso de um coração disponível a sair e a fazer aquilo que eu quero fazer através de você. Sabe, Caleb, às vezes você olha e você pensa assim: ó, o que o Senhor tem para mim é só bateria. Mas eu quero desconstruir na sua mente isso essa noite. O Senhor quer levantar você como uma voz profética na cidade de Araguari. Mais do que a bateria, o Senhor vai te entregar pessoas para você discipular. O Senhor vai entregar jovens para você amar, para você cuidar. Não é só a bateria que o Senhor tem. O Senhor está levantando uma geração que, mesmo que você não cante, mesmo que você não toque, mesmo que você não pregue, o seu abraço cura pessoas. O 1 a 1 que você tem no seu trabalho cura pessoas. Não deixe que o inimigo comece a jogar na sua mente que você não consegue fazer. O inimigo, por muitas vezes, ele vai bater na sua mente dizendo que você não é capaz de fazer. E você acha que às vezes você está escutando do Senhor isso, porque você pensa: a minha vida está cheia de pecados, cheia de erros. Eu não consigo, eu não posso ir abraçar pessoas. Eu não posso ir para poder liberar cura sobre as pessoas. Mas deixa eu te dizer algo: quem te escolheu não foi o seu pastor. Quem escolheu você, está escrito na Bíblia que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabia o seu nome. Ele sabia o que você poderia fazer. Ele sabia aonde você poderia chegar. O Senhor não tem para nós só uma igreja de 4 paredes. E eu fui ousado com o Senhor. Eu falei: Senhor, por favor, nós não queremos aparecer e ficar famosos, não. Mas se for possível, Senhor, por favor, como homem de Deus nessa terra, o que é que o Senhor quer que eu faça? Me leve nos lugares mais escuros dessa cidade, Jesus. Eu falava para o Senhor, porque o Senhor me perguntou: você está pronto, Álvaro? Você está pronto para viver o ID? Porque o ID, ele não é fácil. O ID, sair desse lugar aqui, ficar ouvindo palavras bonitas, mas quando você se depara em frente a uma pessoa que está doente, em frente a uma pessoa que está prestes a perder um parente, em frente a uma pessoa que está afundada nas drogas, ali o Senhor te lembra: esse é o ID que eu pedi. Sabe por quê? Você não vai ver Jesus lá nas histórias do passado sentado em uma igreja. Você não vai ver Jesus lá nas histórias do passado cantando um louvor bonitinho, arrumadinho. Você não vai ver esse Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você vai ver um Jesus que caminhou por todo esse mundo, pregou o evangelho, curou os enfermos, sarou os enfermos, libertou os cativos. Esse é o Jesus que está te chamando. Esse é o Jesus que te chama essa noite. E eu quero continuar lendo para você entender o que Jesus fez.
10, João 6, 10, por favor. Olha isso aqui, gente, prestem atenção, o quanto esse menino foi importante nessa história, porque às vezes nós olhamos as histórias e nós pensamos, Jesus multiplicou o pão, os discípulos distribuíram os pães, os peixinhos, e todos comeram e ficaram felizes. Mas eu te pergunto, se esse menino não estivesse lá com aqueles 5 pães e 2 peixes, como que aquela multidão iria comer? Jesus poderia sim tirar um pedaço de árvore e falar, eu transformei em pão e agora entrega. Mas deixa eu te dizer, sabe o que é o ponto crucial da história? Jesus precisa de um menino que vem carregando 5 pães e 2 peixes, e ele precisa de você. Se coloque na história, se coloque na história. Jesus está fazendo algo na cidade de Araguari, e ele poderia muito bem falar, eu vou levantar só o seu pastor, só o ministro de louvor. Mas não, Jesus fala assim, ó, eu preciso daquele lá de trás, que está carregando dentro de um cesto 5 pães e 2 peixes. Eu vou pegar tudo que ele tem e vou alimentar uma multidão de pessoas. Vamos ler para você entender. Jesus disse, manda o povo se sentar. E eu acredito nessa hora, todo mundo pensando assim, Jesus está ficando louco da cabeça. Se meio 5 pães e 2 peixes, 5.000 era só homens. Todo mundo começou a sentar, e veio aquele menino com um cesto. E Jesus falou, havia muita grama naquele lugar. Todo mundo sentou, gente. E eles estavam famintos, eles estavam esperando comer. Eram cerca de 5.000 homens, passa. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo ele fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, sobrou muitos pães. O Senhor alimentou uma multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Aí eu te pergunto agora uma pergunta para você ficar na sua mente. Para onde foram esses pães? Quem levou esses cestos de pães embora? Quem foi o que alimentou a multidão, na sua visão? Não tem escrito na Bíblia, mas essa é a Bíblia do Álvaro, viu, Sibei? Deixa eu te dizer, na minha visão, todos aqueles pães que sobraram, Jesus falou assim, ó, pega lá tudo que sobrou, entrega para esse menino. Sabe por quê? Olha a multidão de pessoas que eu alimentei através desse menino. E nessa hora eu lia minha Bíblia e eu falava para o Senhor, que esse menino seja eu na cidade de Araguari. Pega aquilo que está dentro de mim, Jesus, como um rio de águas vivas, e alimenta uma multidão de pessoas, Jesus, por mais que seja pouco aquilo que eu carrego. O Senhor falava para mim ali dentro do meu quarto, vai, eu preciso que você saia, Álvaro, eu preciso que você saia das 4 paredes, faça projetos, pessoas vão começar a andar com você nos seus projetos. Eu vou levantar empresários na cidade de Araguari com você. E deixa eu te dizer, eu não consigo fazer tudo sozinho. Aí Jesus pediu para mim dar um recado muito importante para você que veio essa noite. Ele falou para mim assim, ó, fala para a comunidade Apris que eu também vou precisar deles. O Senhor falava para mim, Álvaro, eu quero alimentar uma multidão de pessoas, mas eu preciso que vocês estejam disponíveis para ir. Sabe por quê? O Senhor não vai sair do trono, Ele já esteve aqui uma vez. Ele deixou eu e você agora com essa missão. O Senhor falava para mim, Álvaro, essa missão agora não é minha mais. Essa missão é de vocês. Quão disponíveis a viver o ID vocês estão? Você acha que você não está disponível? Fala para o irmão que está do seu lado aí, você está disponível? O que foi a resposta dele para você? Ele está disponível, mano? Sabe o que é o problema da nossa geração? É que muitos não conseguem responder quando o Senhor pergunta. O problema da nossa geração é que nós não conseguimos responder quando Jesus nos pergunta se nós estamos prontos. E deixa eu te dizer uma coisa, pronto, você nunca vai estar.
Moisés queria aprender a falar para sair. E Jesus falava para ele: eu não preciso que você fale. Eu quero ler com você que nós já estamos acabando. Abre para mim em Êxodo 4:10, por favor. Fala pro irmão que está do seu lado aí, já está acabando, não dorme não. Eu estou sentindo vocês um pouco desanimado. A palavra está sendo muito dura. Graças a Deus. Êxodo 4:10, por favor. Versão NVI. Êxodo 4:10. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo, tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que você tem que dizer. Aí eu te pergunto: você precisa estar pronto? Ou é o Senhor que te ensina aquilo que você tem que fazer? Deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você estiver pronto, o Senhor não vai, você não vai precisar do Senhor mais. O dia que você falar assim, ó, eu estou pronto, o Senhor vai falar assim, ó, então você não precisa mais de mim. Sabe por quê? Quando você se sente que você não está pronto, aí quem trabalha por você é o Senhor. Eu não estou pronto, o Senhor vai fazer com você. O Senhor vai fazer através de você. O Senhor vai te usar para poder libertar pessoas, para curar pessoas. Mas o dia que você falar assim, eu estou pronto, eu posso orar pelas pessoas, porque agora eu faço. Não, meu querido, não é você que faz, é o Senhor quem faz. E eu quero ler mais um, Juízes 15. É, Jesus, o Senhor é bom. Pergunta pro irmão do seu lado aí se ele está feliz. Pergunta para ele assim, ó, você está feliz com Jesus? O que ele te respondeu? Eu acho que eu escrevi errado aqui. Acho que eu escrevi errado aqui, mas eu acho que eu anotei foi o versículo. Eu anotei errado aqui o texto, mas depois eu vou mandar lá no Chosen para vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Esse texto era uma demonstração daquilo que Jesus estava fazendo através de pessoas, porque muitas pessoas não se sentiam preparadas para poder compartilhar o ID de Jesus. E o Senhor falava, não é vocês que têm que estar preparadas, eu sou a preparação que vocês precisam, assim como o Senhor falou para Moisés. Então a pergunta que eu tenho para você essa noite é: você está preparado? Não, você não está preparado. O Senhor vai te preparar, meu querido. Nós não somos preparados, completamente preparados para ir. O Senhor está nos preparando para um tempo, para um novo tempo. E a minha pergunta para você é: você está animado para o IT?
Se coloque sobre os seus pés, por favor. Você pode abaixar sua cabeça aí, fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Jesus, e nós reconhecemos, Jesus, que nós não estamos preparados, Jesus. Nós reconhecemos que a nossa preparação vem do Senhor. E por mais, Jesus, e por mais, Senhor, que às vezes nós não consigamos, Jesus, falar, fazer, executar, nós sabemos que o Senhor é a preparação que nós precisamos. Então, Jesus, por favor, abre os olhos das pessoas que estão aqui e querem cumprir o ID do Senhor sobre essa cidade. Nós precisamos, Jesus, que o Senhor levante pessoas para poder cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos que o Senhor levante pessoas que estejam prontas para viver uma nova aventura contigo. Então, Jesus, o que eu peço ao Senhor é que sopre no coração de pessoas aqui amor pelas vidas, Jesus. Jesus, amor pelas vidas que estão perdidas lá de fora. Amor por pessoas, Jesus, que foram abandonadas. Amor por pessoas drogadas. Amor, Jesus, por prostitutas. Sim, Jesus, esse é o amor do Senhor. É muito fácil, Jesus, é muito fácil amar pessoas dentro da igreja. Pessoas limpinhas, pessoas cheirosas, pessoas que têm uma família, um abrigo. É muito fácil amar pessoas assim. Mas o Senhor está chamando adoradores, pessoas que têm o coração dispostos a amar pessoas difíceis, a amar pessoas abandonadas, a amar pessoas que foram deixadas de lado. O nosso evangelho hoje é muito fácil. O nosso evangelho hoje, Jesus, é muito cômodo. É muito legal viver um evangelho dentro da igreja. É muito legal viver um evangelho que a gente não sai do banco, não sai da igreja, canta para os crentes. É muito fácil. Difícil é se levantar do sofá e ter que trombar, Jesus, pessoas que estão deixadas de lado, pessoas que foram abandonadas, pessoas que estão sofrendo. As palavras do alvo não podem convencer as pessoas, Jesus. Eu sei que o Senhor soprou no meu coração algo, mas as minhas palavras não podem convencer. As palavras do Senhor convencem qualquer pessoa, assim como o Senhor fez com Paulo, Jesus, no caminho de Damasco. Aquele homem perseguiu os cristãos, e aí então o Senhor resolveu mudar a história dele. E aí ele foi para poder anunciar o evangelho para onde o Senhor mandou ele. Então, Jesus, por favor, levante aqui os Paulos que estão disponíveis. Por favor, Jesus. Nós não podemos fazer nada. Nada nós podemos fazer. E o que nós pedimos ao Senhor é que um dia os seus olhos, nos nossos olhos, o Senhor possa olhar nos nossos olhos e ver as nossas mãos, as obras que nós fizemos. Ah, Jesus, por favor. Nosso pedido é: levante agora para este tempo, Jesus, para este tempo. Para este tempo, pessoas que estão disponíveis. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Somente um evangelho, Jesus, legal e bonito, não vai fazer com que nós chegamos em pessoas, Jesus. Nosso pedido ao Senhor é: abra os nossos olhos para ver lá na frente aquilo que o Senhor vai fazer na cidade de Araguari, através de nós. Que nós possamos ser, Jesus, como aquele menino que carregava 5 pães, Jesus, e 2 peixes, para poder alimentar uma multidão de pessoas.
Esse é o nosso pedido, Jesus, aqui essa noite. Que o Senhor faça algo novo em nós e através de nós.